Agora vamos falar da mão e dos vários ossos que a compõem. No punho temos os ossos do carpo. Na mão, propriamente dita, temos os ossos metacarpos. Formando os dedos, temos as falanges. E nessa região também temos outros ossinhos espalhados, chamados de sesamoides. Começando pelos ossos do carpo. O carpo, gente, consiste em duas fileiras de ossos cárpicos. Essas duas fileiras de ossos são arranjadas em paralelo umas às outras, em uma fileira proximal e uma fileira distal. Nos humanos, o carpo é o nosso punho, mas em cavalos e em outros animais, ele é referido erroneamente como joelho. Lembra lá daquela primeira imagem meio tosca que eu coloquei no início da aula comparando como um cavalo pisa no chão e como seria se uma pessoa andasse como animal, lembra? Então, reparem nessa imagem agora. Vejam onde fica localizado o punho do animal. Bem longe do chão, né? Isso acaba confundindo muita gente, que acha que o que vem abaixo desse carpo seria como uma canela, e não é, é a mão, pois os animais, como os cavalos, apoiam só a ponta do dedo no chão, lembra? Então fiquem atentos a essa topografia dos ossos dos animais também. Considerável variedade é vista entre as espécies na precisa formação do carpo, mas uma convenção de nomenclatura básica se mantém pelas linhagens das espécies. Os ossos da fileira proximal têm nomes individuais. Os ossos da fileira distal são dados números em vez de nomes, começando pelo lado medial e continuando lateralmente. Então, voltando à fileira proximal, todas as espécies comuns têm um osso radial do carpo, um osso ulnar do carpo, algumas espécies também têm um osso intermediário do carpo e protruindo para trás, na face lateral do carpo, um osso acessório do carpo. E como já falamos, na fileira distal, os ossos do carpo são numerados, e aí também pode ter variação de acordo com a espécie. Essas imagens são de bovino. Mas cada espécie vai ter a sua variação na quantidade, tamanho, formato, sempre seguindo essa regra de que a fileira proximal é nomeada, enquanto a fileira distal é numerada. Essa aplicação prática do conhecimento, o osteossarcoma, é um tipo de neoplasia maligna que pode acontecer em qualquer parte do corpo, mas nesse caso está na região da mão, do punho principalmente, por isso eu coloquei nessa aula. Lembrem-se que, assim como os seres humanos, os animais também podem ser acometidos por neoplasias. Nesse caso, o tratamento envolveu a amputação do membro acometido devido à excisão cirúrgica do câncer com margem de segurança. Agora sobre os ossos da mão propriamente dita, o osso metacarpo, que dependendo da espécie vai ser único, como em bovinos, ou múltiplos, como em cães e gatos, que nesse caso se assemelham mais aos humanos. Os ossos metacárpicos, pessoal, se estendem distalmente a partir da fileira distal dos ossos carpais para as falanges proximais dos dígitos. Ou seja, só para reforçar, assim como em animais, na gente, os ossos metacarpianos ou metacárpicos são os ossos das nossas mãos. Eles se estendem do nosso punho para baixo, até as nossas primeiras juntas, e são numerados de medial para lateral. Por isso, o metacarpiano do nosso polegar é o osso metacárpico 1, o primeiro, e do nosso dedo mínimo é o osso metacárpico 5º. A flexibilidade da articulação entre o osso metacárpico do nosso polegar e o nosso punho torna o nosso polegar opositor ao resto da nossa mão, que nos dá uma grande vantagem de apreensão sobre muitos outros animais. Em outros animais, a aparência dos ossos metacárpicos é determinada grandemente pelo tipo de pata que o animal tem. Por exemplo, os cavalos têm uma pata simples com apenas um dígito ou dedo, né? Portanto, eles têm apenas um grande osso metacárpico sustentando seu peso em cada pata. Esse grande osso metacárpico, gente, que é referido como canela por leigos, como eu já tinha mencionado para vocês, mas que não é canela, é mão. Nessas fotos, vocês podem ver algumas diferenças entre as espécies. Então, do equino na primeira foto,
do bovino na segunda foto, e aí o metacarpo está cortado ali, a gente está vendo mais as falanges do que o metacarpo, e do canino, que é muito parecido com a nossa. Eu disse para vocês que os cavalos têm um osso metacarpo só, mas na verdade um cavalo tem 3 ossos metacarpianos em cada pata, um grande metacárpico e 2 pequenos ossos metacárpicos vestigiais, conhecidos como sobreossos. Esses metacarpos vestigiais, gente, existem porque, de acordo com evidências fósseis, ancestrais dos cavalos modernos tinham múltiplos dedos. Ao longo de muitos milênios, aqueles animais se tornaram cada vez mais especializados para velocidade e finalmente se desenvolveu o cavalo moderno que anda com apenas um dedo. A primeira figura mostra um dígito de cavalo moderno, ao lado dos ossos fossilizados da pata distal de um pequeno cavalo de 3 dedos, considerado um ancestral do cavalo moderno. Ele era do tamanho de um cachorro grande, gente. O grande osso metacarpiano do cavalo é considerado o que sobrou do osso metacárpico terceiro, e os pequenos sobreossos em cada lado são designados metacarpianos segundo e quarto. Não há qualquer vestígio do primeiro ou quinto dígitos. A princípio, ele tinha só 3 dedos mesmo. Sobre os acidentes anatômicos do metacarpo, podemos citar alguns. Lembrando, gente, que essas fotos são ossos dos bovinos, que são o nosso modelo na maior parte das aulas. O bovino tem apenas um osso metacárpico bem desenvolvido, apesar de ele ter 2 dedos, diferente do cavalo, que só tem um dedo, e dos outros animais, que têm mais dedos. Esse único osso do bovino, na verdade, corresponde a 2, ao metacárpico terceiro e ao metacárpico quarto, que se fusionam, virando um só. Apesar deles terem se fundido, nessa espécie é possível ver um sulco que demarca onde seria a divisão desses 2 ossos, e que é chamado de sulco longitudinal dorsal, na face dorsal, e na face palmar, esse sulco é chamado de sulco longitudinal palmar. Também podemos ver na epífise proximal o canal proximal e na extremidade distal o canal distal, por onde passam importantes estruturas. Na epífise distal, onde se articula com os dedos, estão as trócleas, e aí os bovinos têm 2, a tróclea lateral e a tróclea medial. E no meio das 2 trócleas está a incisura intertroclear. Diferente do equino, que por ter só um dedo, não tem 2 trócleas, mas apenas uma. E no meio da tróclea do equino, ao invés de ter a incisura troclear, tem a crista sagital. Cães e gatos têm patas que são estruturalmente semelhantes às nossas mãos, como vocês podem ver nessa imagem. Eles geralmente têm 5 dedos ou dígitos que compõem suas patas torácicas. Note que, como nós, os cães têm 5 ossos metacárpicos, que são numerados de medial para lateral. Metacárpico 1 é parte do que é normalmente chamado de dedo do lobo e que fica pendurado, sabe? E os outros são numerados 2, 3, 4 e 5º. O metacárpico 5º é o metacárpico mais lateral.